servem para partilhar, para mim também são muito importantes e significativos. Então leio as palavras soltas, como o Padre João chamou, no lançamento de Pombal contra Roma. O meu primeiro pensamento ao publicar este livro vai para o Padre António Leite, catedrático de Direito Canónico da Universidade Católica de Lisboa, portuguesa. A ele se devem os primeiros e maiores agradecimentos por este trabalho. Foi ele quem me iniciou no estudo dos cânones e foi ele quem me estimulou a aprofundar esse estudo. O tema desta tese é mais seu que meu. Foi seguindo as suas indicações que me lancei na leitura de Pereira de Figueiredo. E se me foi possível chegar ao fim, foi também porque o seu paciente labor de décadas juntou a coleção quase completa da obra de Febrónio Português, nas bibliotecas da Universidade Católica e da Brutéria, em Lisboa. Mas espero que a sua influência em mim seja mais vasta. A sua bonomia e caridade, a sua delicadeza e distinção de maneiras, a sua indiferença pelas grandezas do mundo, a sua fidelidade à Igreja e o seu espírito de obediência, que se cruzava de forma paradoxal com um conhecimento penetrante e crítico dos avessos da política eclesiástica. Tudo isso são coisas que aprendi a admirar no convívio que fomos tendo ao longo dos anos. Deus o tenha em glória. Pensamentos para o Cardeal Ribeiro, que autorizou estes estudos, e para os amigos que me ajudaram. Escrevi este livro nos anos finais da década de 80 e há muito tinha desistido da ideia de o publicar. Explico no prefácio que escrevi por que razão, ou sem razão, decidi consentir na publicação. Mas gostava de as declarar de novo para honrar o editor que arriscou avançar a edição, o sábio que acedeu a interpor a sua autoridade e prestígio incomparável na apresentação pública e os amigos que generosamente aceitaram o convite para estar aqui. O livro trata vários temas em círculos concêntricos. O primeiro círculo, se assim me posso exprimir, ocupa a segunda parte do livro, um estudo minucioso da obra mais famosa do Padre Pereira de Figueiredo, A Tentativa Teológica. Apesar de ser um livro desconhecido do público, foi objeto de variados estudos nos 250 anos desde a sua publicação e acerca dele acumularam-se equívocos e distorções. Espero ter contribuído para esclarecer o seu significado e alcance. O segundo círculo é a biografia de António Pereira de Figueiredo, que tentei reconstruir com precisão. O nível de confusão acerca da personagem impressionou-me quando um ilustre professor de teologia, que generosamente me emprestou a edição completa da Bíblia traduzida por Pereira de Figueiredo, me perguntou se ele não era protestante. A historiografia dominante tende a apresentá-lo sob a luz simpática de um erudito polígrafo, figura típica do iluminismo católico, precursor do catolicismo contemporâneo. À medida que fui estudando o itinerário do Padre Pereira Figueiredo, fui-me afastando dessa interpretação, cujo ponto central me parecia ser uma admiração pela familiaridade do nosso homem com os padres da Igreja, de quem aparentava ter um conhecimento exaustivo. Ao procurar apurar o uso da tradição na tentativa teológica, cheguei à conclusão, que mantenho 30 anos depois, de que a maior parte das referências aos padres e aos concílios que abundam na obra do Padre Pereira são citações em segunda mão, extraídas de meia dúzia de obras de polémica antirromana. Não me parece que este ponto seja secundário. A luz que lança sobre o itinerário intelectual do Padre Pereira completa-se com outros traços de caráter que avultam da história que conto. Ingrato, intriguista, ambicioso, vingativo, fautor de divisão, bajulador do poder. Há uns anos telefonou-me o autarca de Mação. Aproximava-se um centenário do Padre Pereira e tinha chegado aos ouvidos do poder local que eu era o homem indicado para fazer a oração de sapiência nos fastos municipais, com que a bela Vila Raiana
se preparava para honrar um dos seus filhos mais ilustres. Não me lembro exatamente do que lhe disse. Sei que tentei não ofender os brios locais, mas sei que a conversa terminou com o convite retirado. O terceiro círculo é a minha apreciação do Consulado de Pombal. Na minha juventude havia um assunto sobre o qual não se podia falar nos círculos familiares onde eu me movia, por provocar veneração beata ou indignação incendiária. O assunto era Salazar. O meu pai contou-me que, como responsável do Centro Nacional de Cultura, nunca conseguira, apesar de periódicas tentativas, promover uma conferência do António Alçada Batista, que o meu pai tinha na conta de uma das pessoas mais interessantes que conhecia. Propunha-lhe uma diversidade de assuntos, mas ele respondia que não podia falar em público, porque qualquer que fosse o assunto, ao fim de 10 minutos estava a dizer mal de Salazar. Na historiografia portuguesa, se há um tema que suscita a mesma paixão, é sem dúvida Pombal. Para além do que possa ser antipatia sentimental, penso hoje, com mais clareza crítica do que há 30 anos, que a Pombal se devem os traços mais negativos da cultura política portuguesa. Um Estado que se considera senhor e autor determinante da iniciativa cívica, servido por uma burocracia às vezes capaz e desinteressada, mas o mais das vezes obtusa e incompetente, quando não grosseiramente predadora e corrupta, como é o caso do próprio Pombal e de outros marqueses que por aí andam. O estatismo de Pombal explica a complacência cultural com que a esquerda, tão zelosa do revisionismo histórico à luz dos seus padrões, o trata. Percebo que não a escandalize a violência que Pombal usou para com os jesuítas e a alta nobreza, mas já me custa mais perceber a sua indiferença perante a chacina do povo na Rua do Porto, ou dos pescadores da Trafaria, ou a forma como tentou forçar a enculturação dos índios do Brasil. Submeter toda a sociedade civil ao planeamento estatal parece ter, para a esquerda nacional, o poder de lavar todos os pecados. Espero ter evitado a história tribunal ao jeito do perfil de Camilo Castelo Branco, mas não engano os meus futuros leitores. Tentei ser justo ao falar de Pombal, mas não tentei ser imparcial. Agradeço a presença de todos, agradeço especialmente as Suas Altezas Reais, os Duques de Bragança, e agradeço a Sua Excelência, o Presidente da República. E agora... E agora convidava o João Azevedo Mendes, o editor, a vir aqui dar umas palavras de apresentação. Boa noite. Eu queria fazer uns agradecimentos muito breves. Em primeiro lugar, ao Padre Duarte da Cunha pelo seu acolhimento e pela sua generosidade. Depois, a todas as pessoas que vieram a este lançamento. Eu queria, se me permitem, destacar ou referir 4 pessoas em especial, porque, como vão ver, este livro fala de uma questão histórica do século XVIII, mas é muito atual. E 4 pessoas que estão aqui que têm a ver com o livro, no século XXI. Em primeiro lugar, ao Padre Miguel Almeida, que é provincial da Companhia de Jesus, que não só representa o Padre António Leite, que sugeriu esta tese ao Padre João Seabra, e como vão ver, a Companhia de Jesus está muito presente no livro. Depois, ao Sr. Dom Duarte e à Sra. Dona Isabel de Bragança, porque são os representantes da família real portuguesa, que também está muito presente no livro. Finalmente, ao Sr. Presidente da República, porque é o representante máximo do poder político em Portugal e que justamente tem uma atitude em relação à Igreja completamente diferente da que tinha o grande protagonista do livro. Depois, queria agradecer ao professor João César das Neves, que apresenta o livro,
e que foi muito importante nesta edição. Foi ele a quem o Padre João pediu a opinião, o parecer sobre o interesse da edição agora da sua tese de há 30 anos. E o professor César das Neves respondeu-lhe imediatamente, depois de ler, com entusiasmo e convicção, que sim, que devia e tinha a obrigação de a publicar. Além disso, o professor César das Neves foi muito importante porque fez sugestões para a edição que nós seguimos e que foram muito importantes, nomeadamente a da tradução dos excertos latinos da tese. E, finalmente, o principal agradecimento ao Padre João Seabra. Este é um agradecimento muito difícil de fazer para não me emocionar.